Seja bem-vindo ao canal Disco Livro e Fé, e no sintetizador de hoje estarei dando continuidade à obra As Crônicas de Nárnia, de C.S. Lewis. Se você não viu os vídeos anteriores, seria bom assisti-los antes. Lembrando que nesses vídeos estou trazendo apenas um resumo dos primeiros capítulos de cada livro, para que, caso queiram ler o livro posteriormente, não venha eu estragar sua experiência com spoilers, principalmente quanto ao final dos livros. Vamos agora para o 6º livro da série, que é A Cadeira de Prata. A história começa apresentando uma menina que estava a chorar atrás do ginásio de esportes de seu colégio. Seu nome era Jill Poole. Ela estudava em um colégio dito experimental, onde as crianças podiam fazer o que quisessem. Neste colégio não se punia os alunos, e aqueles que cometiam algo mais grave também não eram expulsos. A diretoria apenas conversava com os alunos baderneiros. E se estes apresentassem alguma resposta adequada para o diretor, acabavam até se tornando privilegiados. Jill estava chorando porque a galera da pesada do colégio estava a importunando e naquele momento estava à sua procura. Por isso estava escondida atrás do ginásio. Enquanto Jill chorava, apareceu um menino que lhe perguntou o porquê do choro. Este menino era Eustáquio, o mesmo da história anterior. Jill o respondeu de forma grosseira, dizendo para deixá-la em paz, mas logo após se desculpou com ele. Até porque ela reconhecia que Eustáquio estava sendo um bom menino naquele ano, diferente do que havia sido no ano anterior, o qual era um garoto chato e insuportável. O próprio Eustáquio teve de concordar e justificou que sua mudança foi devido a coisas estranhas que aconteceram com ele. Eustáquio acabou revelando a Jill que ele tinha ido a outro mundo, mas antes de dizer isso a ela, pediu que prometesse não rir dele quando contasse. Eustáquio continuou a conversa e disse que talvez pudessem ir para este outro mundo se chamassem por Aslan. E assim fizeram. Eustáquio pediu para que Jill repetisse o que ele dissesse. Então clamaram: Aslan, Aslan, Aslan! Quando Eustáquio iria dizer mais alguma coisa, ouviram as vozes da galera vindo atrás deles. Correram então para o único lugar que poderiam escapar, para uma porta que estava sempre trancada. Torceram para que esta porta estivesse aberta pelo menos desta vez, e estava trancada. Mas, sem nem terem tempo para lamentarem direito, a porta se abriu. Eustáquio agarrou a mão de Jill e correu. Quando passaram pela porta correndo, já se viram num outro mundo. O clarão do sol era tão forte que nem viram que estavam indo direto para um precipício. Eustáquio, quando viu, puxou Jill bruscamente para trás. Jill não gostou do puxão que ele lhe dera e foi até a beirada do precipício para mostrar como era corajosa. Quando chegou à beirada, ficou impressionada com a altura e começou a ficar tonta. Eustáquio foi tentar tirá-la de lá, mas Jill, com um forte tapa, se livrou de Eustáquio, que se desequilibrou e caiu do precipício. Rapidamente, Jill reparou que um animal estava soprando Eustáquio para cima, até que o perdeu de vista. Quando reparou na criatura, viu que era um leão. Jill chorou bastante por um bom tempo. Depois teve sede. Ouviu um barulhinho de água corrente e seguiu. Quando Jill chegou até o riacho, ficou paralisada, pois à beira do riacho estava o leão, o mesmo leão que soprara Eustáquio para cima. Lá estava ele, com a cabeça erguida e as patas dianteiras esticadas. Então Jill pensou algo do tipo: se correr, o bicho pega, se ficar, o bicho come. E por aí a aventura prossegue. A Cadeira de Prata foi dedicado a Nicholas Hardy, filho de Colin Hardy, que era amigo de Lewis e também integrante dos Inklings. Este livro faz críticas ao sistema educacional moderno, faz uma referência ao versículo 37 do capítulo 7 do Evangelho de João: Jesus é a fonte de vida, a única fonte de vida que nos sacia, não há outro além dele. Esta história envolve uma missão de encontrar alguém que está perdido. O livro toca em temas como perdão, reconciliação,
desobediência e negligência às ordenanças de Deus, a sedução, enganos e armadilhas do diabo e escravidão espiritual. Algumas lições que tirei é que o diabo tenta nos levar a um ceticismo extremo e ao ateísmo, nos iludindo e nos cegando, a fim de que não percebamos a glória de Deus que se reflete na criação, tentando nos convencer que Deus não passa de uma invenção humana. Outra lição é que nunca podemos ir até Deus por nós mesmos, unicamente por nossa vontade, mas é Deus quem nos chama para irmos até Ele. Ensina-nos que a dor é um ótimo instrumento para nos despertarmos para a realidade. Também nos mostra como Deus é misericordioso e longânimo para conosco. Vamos agora para o último livro da série As Crônicas de Nárnia, que é A Última Batalha. Aproveito para pedir que curta, comente e compartilhe não somente este, como os demais vídeos do canal, caso goste do conteúdo. Convido-lhe também a se inscrever no canal e ativar o sino de notificações. Era uma vez um macaco chamado Manhoso. Ele tinha um amigo, um jumento chamado Confuso. Para ser sincero, Confuso era mais empregado do que amigo de Manhoso. Certo dia, os dois estavam passeando à margem de um lago e viram algo descendo pela cachoeira e depois flutuando na água. Manhoso ficou curioso para saber o que era e, com toda manha, poder de persuasão e chantagem emocional, conseguiu convencer o jumento a pular no lago e pegar a coisa que estava boiando na água. O jumento quase se afogou para realizar o pedido, mas conseguiu agarrar a coisa com os dentes e puxar para fora. O macaco já foi logo analisar o que era aquilo, sem nem ao menos demonstrar qualquer preocupação com o jumento, por exemplo, perguntando se estava tudo bem com ele, e nem sequer lhe agradeceu pelo esforço feito. Ao analisar a coisa, viu que era uma pele de leão. O jumento, com todo o respeito, pediu para enterrar a pele. Porém, o macaco disse que não era para se preocupar com isso porque aquela pele não pertencia a um leão falante, mas a um leão comum, até porque, disse ele, não existiam mais animais falantes por aqueles lados. E a pele, de fato, não pertencia a um leão falante, como o macaco havia suposto. Manhoso sugeriu que Confuso usasse a pele como uma capa para se proteger do frio do inverno. Mas Confuso não gostou da ideia, pois achava que seria uma falta de respeito para com Aslan, o grande leão, se um jumento como ele andasse por aí sob uma pele de leão. Manhoso pediu para que Confuso fosse buscar algumas frutas para eles comerem. Enquanto isso, Manhoso foi até a sua casinha, pegou uma agulha e uma tesoura e começou a fazer alguns ajustes na pele do leão, tomando todo o cuidado para que ninguém o visse, principalmente os pássaros. Quando Confuso voltou, Manhoso o mandou experimentar a pele. E assim o fez. Quem já tivesse visto um leão de verdade jamais se enganaria ao vê-lo. Mas alguém que nunca vira um leão antes poderia até achar realmente que fosse um leão, desde que visto de longe e que a iluminação não fosse muito favorável. E claro, desde que o jumento ficasse calado. O macaco então começou a elogiar o jumento, dizendo que estava perfeito e que ele até parecia com o próprio Aslan. O astuto macaco teve a ideia de usar o jumento, fazendo-o se passar por Aslan, e assim todos teriam que obedecê-los, inclusive o rei. O jumento não gostou nada da ideia, mas, como sempre, o macaco conseguiu convencê-lo. Neste momento, um forte trovão rebombou sobre eles, fazendo a terra tremer. O jumento disse que isso era um sinal de que essa ideia era errada e perigosa e que deveriam desistir de realizá-la, e pediu para que o macaco tirasse dele aquela pele imediatamente. Mas o esperto macaco disse que era muito pelo contrário, que aquele trovão era, na verdade, um sinal de Aslan para que seguissem com a ideia adiante. E por aí a aventura prossegue. Este livro, A Última Batalha, diferentemente dos demais, não foi dedicado a ninguém.
Esta história faz referência e uma adaptação a textos bíblicos como o capítulo 25 do Evangelho de Mateus e o capítulo 21 de Apocalipse. Enfatiza as antíteses verdade e mentira, e liberdade e escravidão. Faz-nos refletir sobre orgulho, autoritarismo, falsos mestres, falsos deuses, idolatria, e toca em temas como conversão, apostasia, esperança e eternidade. Mostra como muitos são tomados por aquele pensamento de que Deus agiu há muito tempo atrás, mas que já não age mais nos dias de hoje. Além de mostrar também como muitas vezes a criatura deseja ser Deus. Algumas lições que tirei é que quando se mistura à mentira um pouco de verdade, a mentira fica ainda muito maior. Melhor dizendo, mais perigosa. Nos ensina que aquele que ama as trevas não consegue enxergar nada além das trevas, não consegue se libertar delas, não consegue ter prazer em nada que provém da luz. Encerro por aqui, mas estarei dando continuidade à obra As Crônicas de Nárnia. Que a paz seja com você e até o próximo Sintetizador.